Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu vou fazer aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da mãe de todas as humanidades e ciências, que é o amor à sabedoria, a filosofia, seja a filosofia em geral ou a filosofia política. Todas essas amparadas pelo discurso acadêmico, a escrita acadêmica ou ensaística, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse autor e desse livro, entre outros que ele tem, Oswald Spengler, Anos de Decisão. Mas eu vou falar de dois livros dele, o Prussianismo e Socialismo e o Anos de Decisão. Oswald Spengler nasceu em 29 de maio em Blankenburg, na Alemanha, e faleceu em 8 de maio em Munique, de 1936. Ele nasceu em Blankenburg em 1880, né? Em 29 de maio de 1880, em Blankenburg, e faleceu em Munique em 8 de maio de 1936. Ele vai ser um grande observador dos movimentos que estavam acontecendo na Europa no seu tempo e, sobretudo, na Alemanha, com a nova era, vamos dizer assim, da ascensão do nazismo em 1933. Esse livro, Anos de Decisão, é um livro de 1933 e ele vai falar sobre sua impressão, toda a sua impressão dos acontecimentos que estavam acontecendo não só na Alemanha como na Europa, e vai ser muito decisivo porque o Joseph Goebbels tinha considerado ele um precursor até das ideias do nacionalsocialismo por conta desse livro, A Decadência do Ocidente. Eu tenho um vídeo falando desse livro, vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem a videoaula que eu falo, a resenha que eu faço desse vídeo, A Decadência do Ocidente. Só que o Oswald Spengler ele não embarcou nesse movimento nazista, nacional-socialista, que acontecia na Alemanha do seu tempo. Tanto que nesse livro aqui, no Anos de Decisão, ele vai ter uma visão pessimista sobre o futuro da Europa. E ele também recusou a adesão às ideias racialistas, às ideias racistas ou racialistas. Ele não concordava com a ideia de superioridade racial. Então o Goebbels vai mudar o seu discurso quanto às suas obras e ele vai ser ostracizado na Alemanha de seu tempo. Mas tanto o livro A Decadência do Ocidente quanto o Prussianismo e Socialismo, ele serviu muito de base e comungava muito com as ideias do nacionalsocialismo até ele ter esse rompimento em 1933, muito por conta do livro Anos de Decisão, onde ele apresenta uma visão pessimista sobre o futuro da Alemanha e sobretudo da Alemanha com o governo nazista, né? Bom, o Oswald Spengler e mais dois autores são os considerados mais importantes para a gente entender a decadência do mundo moderno. Seria o livro do Oswald Spengler, A Decadência do Ocidente, como eu já disse, que eu tenho um vídeo falando sobre. A Crise do Mundo Moderno, do René Guénon, que eu fiz um vídeo também sobre o René Guénon, sobre esse livro. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link, caso vocês queiram assistir a resenha que eu faço do René Guénon. E o Julius Evola, ou Évola, né? Evola, Julius Evola, do Revolta contra o Mundo Moderno, esse livro aqui. Então são os três livros, o do Guénon, o do Spengler e o do Evola, que são os livros principais que tratam sobre a questão da decadência do mundo moderno, né? Bom, antes de continuar, eu gostaria de fazer uma promoção. Eu gostaria de promover o meu blog. Lá no meu blog vocês encontram os meus livros de minha autoria para baixar. Eles estão em PDF de fácil conversão para EPUB para ler no Kindle. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu blog, onde vocês conseguem baixar os meus livros. O meu blog se chama pelorevés.blogspot.com. Eu peço encarecidamente, leiam os meus livros, venham aqui depois dos comentários e me deixem um feedback dos meus livros.
é sempre muito importante para mim a crítica construtiva ou até negativa do meu trabalho. Eu tenho um livro que eu falo sobre os movimentos nacionalistas, né? Que se chama Uma História dos Movimentos Nacionalistas. Um outro que eu falo sobre a guerra, né, se ela é inerente à natureza humana, que se chama Bellum, a guerra como atividade humana, onde eu faço um aparato das guerras desde a antiguidade até os dias de hoje. Tem minha trilogia de romance histórico, de aventura, das aventuras de Donoso Bueno, a minha magnum opus, Cadarços Brancos, onde eu falo sobre os punks e os skinheads, os meus livros de crônica. Então vale muito o Hispanidade, um livro que eu falo sobre a Hispanidade, para o mundo lusófono, né? Então vale muito a pena, eu peço encarecidamente, visite meu blog, baixe meus livros e depois que vocês leem, deixe aqui nos feedback, o feedback aqui nos comentários, é muito importante para mim, certo? Também esse meu canal, ele é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é um projeto que 2 amigos meus têm, que eles vão mineirando livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam os livros para venda na sua página do Instagram para todo o Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram do Sebo Só Pepitas. Vale muito a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estavam procurando, ou vai surgir um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, as visitas a museus, as idas aos teatros e ao cinema, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais. O conhecimento que a gente gasta para ficar mais rico, tá certo? Bom, voltando ao nosso tema aqui, então eu quero falar sobre o prussianismo e o socialismo. Bom, no século XIX, tinham os socialistas utópicos, o Fourier, o Saint-Simon, o Robert Owen, que tentou fazer seu experimento de New Harmony em Indiana, né? Um experimento que não deu muito certo, né? Um experimento socialista, mais ou menos de tendências muito parecidas com o anarquismo e tudo mais. E era no século XIX que tinha a primeira e depois vai ter a segunda internacional, que na época do Spengler eles chamavam de Comintern, o Comintern nos anos 20 e 30. E surgiu uma nova doutrina, que seria o socialismo. E esse socialismo também teve o socialismo científico, que pretendia ser científico, que era o socialismo do Karl Marx e Friedrich Engels. Muito por conta do Manifesto do Partido Comunista de 1848. Eu tenho um vídeo no canal sobre o Manifesto do Partido Comunista, vale a pena vocês conferirem também. E esse Manifesto do Partido Comunista, ele lançou as bases de uma nova doutrina que pretendia romper com o capitalismo, com a questão de herança, com a questão da propriedade privada, as propriedades privadas dos bens e meios de produção e tudo mais. Só que existiam outros tipos de socialismo, como eu disse, o utópicos do Saint-Simon, do Fourier, do Owen, o científico do Marx, mas um outro socialismo que é muito pouco falado, que seria o socialismo prussianista. A Prússia era a Alemanha, uma parte da Alemanha que existia na transição do século XIX para o início do século XX, que pegava partes inclusive da Polônia. Tinha a Prússia Oriental, né? E essa Prússia Oriental seria a Alemanha. A Alemanha ela só foi ser unificada tardiamente, era uma confederação de estados germânicos que foi ser unificada sobre o Bismarck na transição do século XIX para o século XX. Assim como a Itália também foi um país unificado tardiamente pelo Garibaldi, pelo Risorgimento, né? Então a Itália e a Alemanha eram 2 países que foram unificados tardiamente. E ele fala que 3 países tiveram o socialismo, as revoluções principais, que seria a Inglaterra, a França e a Alemanha. Então, o berço das grandes revoluções teriam acontecido nesses 3 países. Mas o Spengler vai ser muito crítico à Inglaterra, embora ele considere que os ingleses têm uma mesma origem saxã dos alemães, eles têm uma mesma origem. Ele fala que o maior inimigo da Alemanha naquele tempo era a Inglaterra, né?
Bom, então o maior inimigo da Alemanha seria a Inglaterra, apesar da Guerra Franco-Prussiana, onde você começa a ter as primeiras elaborações desse próprio socialismo prussiano na Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre França e Alemanha, né? O Spengler tem alguma produção vasta de livros, né? Os principais são A Decadência do Ocidente, né? Que é um livro de 1918, e ele fala muito da traição de 11 de novembro de 1918, quando a social-democracia traiu os alemães e assinou o armistício, o fim da guerra. Uma guerra que não se sabia muito claramente se a própria Alemanha estava perdendo a guerra. Isso agradou muito os nacionalsocialistas, que tinham essa ideia da traição de novembro de 1918, né? O outro livro dele é o Prussianismo e Socialismo, que é um livro de 1919-20, né? 1919-20. Ele escreve no calor e no auge do Tratado de Versalhes, que impôs humilhações à Alemanha, né? daquela época e tudo mais. Ele escreve no calor do Tratado de Versalhes. Ele tem O Homem e a Técnica, de 1931, onde ele vai falar que o ser humano existe o ser humano e os animais que têm um olhar de rapina, os olhos como se fossem aves de rapina. E aí ele vai falar da questão que os homens são muito ligados, tenho até anotado aqui, a mão e a ferramenta. A mão e a ferramenta, e a característica do homem é o pensamento da mão, ao passo que o pensamento dos olhos, que é o dos olhos das aves de rapina, seriam exclusivos a alguns animais. Então nós temos a questão do pensamento. Nós não somos muito só visão ou só sensorial da audição, o tato. Nós temos a questão da razão também e nós temos o pensamento da mão, né? É a tátil vital. Ele fala que analisando o antigo fenômeno da técnica, que é a tátil vital. Então ele vai falar da diferença daqueles que têm os olhos de rapina, né, para a questão humana, que nós temos outras questões que nos faz distanciar de certos sentidos, que são sentidos que os animais têm, né? É um livro muito legal. Eu tenho um livro falando sobre a técnica, mas é de um escritor argentino, então não comunga muito com o que o Spengler fala, né? É um outro livro. É o livro Homens e Engrenagens, do Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, grande escritor argentino. Eu tenho outro dele, O Escritor e Seus Fantasmas, também. É um grande escritor de vários ensaios muito interessantes, e sobre a técnica, muito parecido até com o que o Spengler fala, é o Homens e Engrenagens, né? E também o Anos de Decisão dele, que é de 1933, como eu disse, né? Então teriam 3 nações que tiveram grandes revoluções, que mudaram a história. A Revolução Inglesa Parlamentarista, a Revolução Francesa de 1789 na França, obviamente, e da Alemanha, a Revolução do Bismarck, que vai dar início ao socialismo prussiano. Ele fala que os Hohenzollern, que era a família real alemã, os Hohenzollern, eles eram socialistas por natureza. E esse socialismo ele é diferente do socialismo marxista. Porque o socialismo marxista, ele vai falar que é um socialismo que se faz da luta de classes, uma coisa que ele nega no socialismo prussiano, e é um socialismo burguês, bourgeoisie, né? É um socialismo burguês muito ligado à ascensão do indivíduo e não da coletividade. E ele, por meio da técnica, quer eliminar qualquer tipo de esforço e trabalho por meio da técnica, promovendo o ócio fazendo com que a técnica trabalhe e desenvolva e a pessoa tenha o menor tipo de esforço. O marxismo e a questão do valor trabalho também. Então ele é muito individualista e seria um socialismo burguês, socialismo individualista ou socialismo marxista. Diferente do socialismo coletivista, do socialismo prussiano. Ele fala que se a data principal do socialismo foi 1848,
para o socialismo prussiano, a data principal de sua revolução foi 1914. Em 1914, a data do início da Grande Guerra, ou Guerra Mundial, como eles chamavam na época, que ainda não tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial. Então a data de 1914 era a data mais importante do socialismo prussiano, né? O socialismo prussiano não negava o capitalismo. Ele não nega o sistema financeiro no sentido de você produzir uma mercadoria, vender essa mercadoria e obter lucro ou as trocas voluntárias das mercadorias. Ele não vai contra exatamente esse tipo de negócio, diferente do socialismo marxista, que visa um fim do capitalismo. Mas ele fala que o socialismo marxista é o capitalismo do burguês para a classe operária. Então o capitalismo da classe operária seria o próprio marxismo. O que o capitalismo é para os burgueses, o socialismo é para a classe operária. E ele nega a luta de classes, e mais posteriormente vai negar a luta de raças também. Ele fala que tinham dois tipos de lutas e conflitos principais na sua época. A luta de classes marxista e a luta de raças na Alemanha nazista. Então ele vai falar que a luta de classes, com o tempo, vai incorporar a luta de raças. A luta de raças ela seria incorporada na lógica da luta de classes, por isso que ele nega as duas coisas, né? Bom, então o ano principal seria 1914, e também ele vai falar das diferenças sobre a questão da herança. Ele fala que no capitalismo ou em outros sistemas, no próprio sistema inglês, no modo de vida britânico, a gente lembra que o Marx fez boa parte de sua carreira na Inglaterra, da Revolução Industrial. Ele fala que as pessoas herdariam posses, herdariam de seus progenitores ou de algum familiar dinheiro ou posições ou propriedades que faria com que elas continuassem ociosas e não precisassem buscar ou se elevar para buscar tais condições. Já no socialismo prussiano, a pessoa cresceria pelo seu mérito. É o talento individual e a vocação que a pessoa tem para alguma coisa que faz com que ela ascenda socialmente. Então essa ideia de mérito vai ser muito usada, inclusive até pelos nazistas, da questão do talento pessoal. Uma pessoa, o regime não pode cercear o talento individual das pessoas. O talento pessoal que a pessoa possui não pode ser cerceada pelo Estado ou pela coletividade. Você precisa de um governo onde tenha plenamente possibilidades de seu talento ser explorado e você ascender socialmente até por mérito do seu talento. Então vai ser uma diferença que ele fala aqui na questão de herança do sistema britânico. As pessoas ficavam acomodadas vivendo de herança e não tinha essa questão de ascensão pelo mérito, né? E aí vai ser muito forte, os nazistas vão ver isso de uma forma muito forte, até mesmo através do esporte, através da conduta militarista. O socialismo prussiano é um socialismo militarista por natureza. Ele fala, inclusive, que uma nação militarista por natureza seria a Espanha, né? E ele fala nesse livro, Anos de Decisão, da época dos Habsburgos, quando a Áustria era controlada pela Espanha, né? Ou vice-versa. A Espanha tinha uma família real austríaca, que era do Carlos V, dos Felipes depois e tudo mais. E aí ele fala que a Espanha se tornou uma nação militarista por natureza. O próprio Bismarck admirava muito a Espanha também. Ele já chegou a falar que a maior nação do mundo foi a Espanha no passado e continuaria sendo e poderia continuar sendo a Espanha. O único problema é que ela se destruía internamente, né? Esses separatismos, esses conflitos internos que tem na Espanha enfraqueceria a Espanha dela mesma, né? Era algo que se voltava contra ela mesma, né? Bom, então ele tem todas essas noções de socialismo e prussianismo. Ele vai ser um grande opositor da questão citadina, né? Ele vai ser um grande defensor do campo, da questão agrária, o Spengler.
contra a questão urbana. E aí ele vai ser muito influenciado, e você lendo a obra dele, você percebe que ele foi muito influenciado pelos escritos do Ferdinand Tönnies. Eu tenho um vídeo falando sobre a Gemeinschaft e Gesellschaft, do Ferdinand Tönnies. Vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram assistir. A Gemeinschaft seria a comunidade, e a Gesellschaft seria a sociedade. Então ele defende a Gemeinschaft, a comunidade, frente à Gesellschaft, frente à sociedade. A sociedade seria do locus urbano, das cidades. E ele defende mais o campo em detrimento das grandes cidades. E aí ele vai fazer uma oposição entre cidade e campo, defendendo a questão comunitária. Ele fala, por exemplo, que dos três países que tiveram as grandes revoluções, a Alemanha foi a revolução do parlamento, a França a Revolução Francesa, do Congresso, e a Alemanha ela vai ter uma lógica diferente. É a lógica da cultura. A cultura, que até o Norbert Elias fala no seu livro, a cultura é a cultura. Ela é uma revolução cultural. O socialismo seria mais uma questão cultural e ele vai se opor ao parlamento. Por isso que ele fala que teve uma traição de 11 de novembro de 1918 pela social-democracia, que fez com que surgisse a República de Weimar na Alemanha, a República Parlamentarista de Weimar na Alemanha. E ele vai ser contra o parlamento. O Spengler vai ser contra o parlamento. Então ele fala que é a questão da cultura. No livro A Decadência do Ocidente, ele fala, por exemplo, que você tem as culturas das grandes civilizações, e a civilização ela aparece no momento de declínio dessas culturas. Então o cultur seria a época de apogeu das culturas, e quando você chega na civilização já está na época de decadência dessas culturas. E a França ela defendia mais a civilização do que a cultura. Então a cultura era algo especificamente propícia da Alemanha, né? Então essa é a diferença do socialismo prussiano para as outras grandes revoluções parlamentaristas ou Revolução Francesa, né? Então o socialismo alemão defendia a ordem natural, a hierarquia da ordem natural. E essa revolução ela seria uma revolução conservadora. Era o socialismo entre os seus iguais. Era a igualdade entre seus iguais. Então tinha a questão da aristocracia, que pro Aristóteles eram os aristos, os melhores, seria a igualdade entre seus iguais. Era muito parecido com as estruturas germânicas que deu origem à própria questão da nobreza na Idade Média. Ele fala, por exemplo, que quando a massa se tornou incorporada numa sociedade de massas, se perdeu a questão da liderança. A liderança era liderada pelos melhores, da própria questão da aristocracia, né? E quando a massa passou a governar, se perdeu a hierarquia. E as guerras foram feitas pela massa. As guerras modernas, desde a Batalha de Sedan, ele fala da Batalha de Sedan, do Napoleão Bonaparte e tudo mais, eram exércitos populares e permanentes. Na época dos nobres da Idade Média, quem fazia guerra era o senhor feudal, era o nobre que ia para a guerra, né? Não eram as grandes populações, e a guerra se massificou. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro exemplo dessa grande massificação dos exércitos incorporados, pessoas civis, né? Civis nos exércitos. E ele vai falar que o marxismo ele quer se utilizar através da técnica para não ter que trabalhar, como eu disse, usar a técnica a seu favor, enquanto que o socialismo prussiano visa o mérito, né? Bom, ele foi um ceticista, né? Ele foi um grande cético. Eu sou um grande adepto do ceticismo também. Tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o ceticismo, muito representado pelo Carl Schmitt, né? A agonia e ceticismo, né? Vale a pena vocês conferirem. E o Spengler vai ser contra o romantismo. Ele fala que os franceses eram mais românticos. A Revolução Francesa ela foi uma revolução que aconteceu por conta dos românticos e tudo mais. E ele fala que ele é um grande admirador do Dostoiévski, porque ele fala que o Dostoiévski é mais realista
e ele vai contra as ideias do romantismo, né? E do pacifismo também. Então ele fala que as doses de realismo do Dostoiévski é muito melhor do que qualquer parafernália ou infantilidade do romantismo burguês francês, né? Isso seria então uma característica muito forte da sua defesa, né? E também do realismo, né? Ele fala que são doses de realidade e que o pacifismo também é uma mera bobagem. Ele vai criticar o pacifismo porque ele fala que ao mesmo tempo que as pessoas querem defender a paz, o pacifismo, elas se alegram quando tem a condenação à prisão ou à morte de um opositor político. Então, ao mesmo tempo que eles pregam a paz, que eles pregam o amor e tudo mais, eles se alegram com a desgraça do inimigo. E a belicosidade, a beligerância, a guerra, o conflito, ele seria inerente ao ser humano. Por isso que eu até escrevi esse livro, eu peço para vocês baixarem no meu blog, o Bellum, a guerra como atividade humana, onde eu vou analisar essa questão do conflito no ser humano, e eu faço uma discussão entre os antropólogos pacifistas e os antropólogos que defendem a guerra, falando que os antropólogos mais realistas, que defendem a guerra, alguns até robesianos, eles exprimem muito mais a realidade da questão da natureza humana do que uma utopia pacifista, meio hippie até, né? Daqueles que defendem modelos que são impossíveis, né? Uma vez que a natureza humana ela é belicosa, né? Bom, então o marxismo ele queria promover uma igualdade inexistente entre os homens. Ele visa, né? Fazer uma igualdade que ela é inexistente entre os homens e não respeita as hierarquias, a questão de comando, a questão de liderança daqueles mais talentosos que se sobressaem na sociedade, como defendia o socialismo prussiano. Na época do Frederico o Grande, ele vai falar muito do Frederico o Grande, Estado e revolução eram uma coisa só. Então não tinha uma diferença. A revolução não se opunha ao Estado como no marxismo, mas ela era imbricada, entrelaçada com o Estado. Então Estado e revolução eles eram uma entidade única, né? Então essa era a diferença do socialismo prussiano para o socialismo marxista, né? E, como eu disse, os Hohenzollern teriam sido grandes difusores dessa... E pelo Kaiser Wilhelm II, né, o Guilherme II, Wilhelm II, teria difundido bastante, na época da Grande Guerra, esse socialismo, né, esse socialismo prussiano que vai ser... mas o socialismo que saiu vitorioso foi o marxista, com a Revolução de 1917 na Rússia, né, o marxismo-leninismo e tudo mais, né. Ele fala da questão do leste, né, da expansão para o leste, que os nazistas chamavam de Lebensraum, né, o Lebensraum, né. E ele fala dos outros alemães que viviam sob as nações dos eslavos. Ele não vai ser contra os eslavos, exatamente, como os nazistas eram. Os nazistas consideravam os eslavos inferiores. Mas o Spengler não vai ter essa visão racista contra os eslavos. Embora ele defendesse uma expansão dos germânicos para seu espaço vital no leste, né? E o socialismo prussiano, ele é um socialismo nacionalista, que é diferente do socialismo internacionalista dos marxistas, né? Então tem uma diferença, os marxistas pregam um internacionalismo, até mesmo um cosmopolitismo muitas vezes, e o socialismo prussiano ele é nacionalista. Por isso que ele fala que o liberalismo e o socialismo marxista são irmãos gêmeos, porque eles têm essa característica internacionalista. E os nacionalismos devem se opor tanto ao liberalismo quanto ao socialismo. Teve um grupo de estudos nos anos 30 do Oswald Spengler aqui no Rio de Janeiro. A sociedade, grupo de estudos Sociedade Oswald Spengler, que inclusive o Gustavo Barroso, aquele integralista, né? O Gustavo Barroso, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, que era de Fortaleza, no Ceará, escreveu inúmeros livros também. Ele participou, ele fez palestras na escola de Direito, né, na faculdade de Direito,
para esse grupo de estudos Oswald Spengler do Rio de Janeiro, dos anos 30, era um grupo dos anos 30 do Rio de Janeiro, né? Bom, vamos falar então do livro Anos de Decisão. O socialismo prussiano, então é isso que eu falei para vocês. E aí ele tem esse livro Anos de Decisão, publicado em 1933, esse ensaio. Tem até aqui uma foto dele que vem dentro do livro. Anos de Decisão. Eu comprei esse livro pelo Sebo Só Pepitas, né? O Sebo Só Pepitas encontrou essa grande pepita, esse grande livro. Por isso que eu falo para vocês, vale a pena vocês conferirem o Sebo Só Pepitas, porque eles têm livros muito bons lá, né? Esses livros raros tem bastante lá. E ele começa o livro, tá a foto do Spengler aqui, com uma citação do Richard Wagner sobre o Siegfried. Siegfried é aquele herói alemão das Valquírias, da ópera do Wagner, né? Que ele fala: as normas tecem sob o jugo do mundo, nada podem evitar nem alterar. Então as normas nada pode ser evitado nem alterado. É uma ideia meio conservadora. O Wagner era antissemita, ele tinha vários discursos antissemitas, notoriamente antissemita, por isso que eles eram até admirados pelos nacionalsocialistas. Mas o Spengler, ele nunca foi antissemita, ele não concordava com o antissemitismo. E era isso um dos fatos que ele foi ostracizado na Alemanha por conta dele não ter aderido ao discurso antissemita dos nacionalsocialistas, né? Dos nazistas, né? Ele falava que todas as culturas sempre se mesclaram, sempre tiveram contato entre elas, sempre se miscigenaram, e que seria muito impossível você fazer uma espécie de revisão para tentar eliminar a característica semita das pessoas, porque muitos alemães já eram misturados também. E ele defendia o que ele chama, na época, no livro, ele usa a expressão homens de cor. Eu não gosto dessa expressão porque não se usa mais, mas na época que ele escreveu o livro, ele usa esse termo, que era um termo usado, que a gente sabe que não se usa mais, é um termo racista e tudo mais. Mas ele fala que os homens de cor, vamos dizer assim, que eram os súditos do Império Alemão, seja na África, na Ásia ou no Oriente, todos esses homens que não brancos, que não eram brancos sobre os domínios alemães, deveriam ser incluídos num império único, assim como o Império Britânico fazia, né? Nesse sentido, ele se espelhava no Império Britânico no sentido de incorporar o elemento não branco nesse império. O Império Espanhol e Português, então, nem se fala, né? Que era um império miscigenado, não era nem só incorporar o elemento não branco. Nos impérios ibéricos era a fusão das raças, né? Era a fusão de várias raças que deu origem a um gentílico novo, uma gente nova, né? Bom, mas isso é um outro assunto que eu não quero falar nesse vídeo, né? Tem um livro do Francis Parker Yockey. Eu tenho esse livro que se chama Imperium, que é uma espécie de continuação do Spengler, do Decadência do Ocidente. Eu tenho um vídeo falando sobre ele, é um livro muito raro. Eu tenho um vídeo falando sobre ele aqui no canal, eu posso deixar na descrição desse vídeo links, caso vocês queiram assistir o vídeo sobre o Imperium, do Francis Parker Yockey. Como eu disse, ele fala que na cidade, como ele se opõe ao urbano, ao citadino, na cidade acontece o império do mob. O que era o mob? O mob é a ralé. O mob seria uma espécie de máfias e ralés que teria. E o capitalismo nas cidades ele fazia produzir os trusts. Esses trusts são os conglomerados, os oligopólios. E esse mob tem uma música do Black Sabbath com o Dio, né? When you listen to fools, the mob rules. Se você escuta os tolos, a ralé, a mob governa, né? Quando você escuta os tolos, a ralé governa. E ele fala do nacionalismo que surgiu na França com a Revolução Francesa, que esse nacionalismo ele substituiu o povo pela massa. E ele vai influenciar muito o Ortega y Gasset no seu livro A Rebelião das Massas por conta desses apontamentos entre a oposição do povo pela massa. Ele influenciou também o próprio Freud, né, o Sigmund Freud, no Mal-Estar da Civilização. Naquele livro, Mal-Estar da Civilização, foi muito influenciado pelo Spengler também.
desses que escreveram sobre decadência do mundo moderno, seja o Revolta contra o Mundo Moderno ou Crise do Mundo Moderno, do René Guénon, todos eles foram influenciados pelo Spengler, porque o Spengler foi o precursor. E aí ele fala do cesarismo, né, da época do cesarismo, e ele fala da época faustiana. Essa época faustiana seria uma oposição ao mundo apolíneo. Existe o mundo apolíneo, o mundo da razão, né, que vem de Apolo, e o mundo dionisíaco, que é o mundo daquele Baco, né, o deus Baco do vinho, que é o deus hedonista. E o período faustiano estaria ligado, então, a esse período da decadência, que é hedonista e tudo mais. Ele tem todos esses conceitos no seu livro A Decadência do Ocidente, que vale muito a pena vocês conferirem aqui no canal a resenha também, né? Bom, ele vai falar das trade unions, que seriam os sindicatos, e ele fala que esses trusts que o capitalismo produz também tem o oligopólio, o monopólio, o oligopólio dos sindicatos. E aí ele fala da hegemonia do operário frente a qualquer outro trabalhador ou cidadão. Por exemplo, ele fala que se pode fazer chacotas, sátiras e críticas ao camponês, ao comerciante, mas o operário estaria num pedestal, principalmente na lógica marxista, né? Ele estaria num pedestal onde ele não pode ser questionado, e o operário seria o verdadeiro trabalhador. Nessa época, o socialismo visava só a cidade, o urbano. Essa questão agrária vai ser introduzida muito com o maoísmo na China nos anos 40, 50. Mas até os anos 50, e teve as ligas camponesas no Brasil, do Francisco Julião, né? Mas até o comunismo incorporar, ou o socialismo incorporar a questão agrária, ele ficou muito focado só nas cidades. Por isso que ele defendia a Revolução Burguesa, que ele acreditava que era nas contradições do capitalismo citadino, da cidade mesmo, pelo etapismo, se alcançaria a sociedade socialista, ou passando da sociedade socialista para a sociedade comunista, que seria o estágio final utópico. Então ele acreditava que ele criticava isso porque nesse processo o camponês ficava de fora. Tanto que esse problema do camponês foi um problema muito grande até para o Stalin, quando ele fez a coletivização. E o processo de coletivização lá da Ucrânia foi terrível, gerou fome, o Holodomor, né, o Holodomor, foi a morte por inanição, foi terrível, mais de 10 milhões de pessoas morreram. Mais até que no Holocausto, morreram de fome, morreram com situações precárias. Então essa questão agrária ela nunca foi muito bem definida, e esses trade unions seriam sindicatos exclusivamente de operários. E o Spengler, nesse livro Anos de Decisão, ele vai criticar esses sindicatos operários, porque ele fala que são uma espécie de mobs, né, de máfias, que tem aos operários e tudo mais, né? E isso é propício da ideologia marxista, né? Bom, ele não era racista, como eu disse, não embarcou no racismo, foi criticado pelos nazistas por conta disso e ostracizado, mas ele acreditava, por exemplo, que tinha um perigo amarelo, que era o chamado Yellow Peril. O Yellow Peril seria o perigo amarelo, porque o Japão ele tinha se tornado uma grande potência industrial na transição do século XIX para o século XX, uma revolução industrial feita de cima para baixo, parecida com a Revolução Prussiana que aconteceu na Alemanha, né? Uma industrialização na vertical e de cima para baixo, não foi espontânea como na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas o Japão se tornou uma grande potência. E o Japão estava se expandindo pelo Pacífico. E o Spengler falava que o verdadeiro povo asiático era o povo russo e não o povo japonês, porque o povo japonês era muito mais próximo dos malaios do que dos brancos, né? Então ele não considerava os japoneses brancos. E ele falava que era o perigo amarelo. Esse perigo amarelo seria que o Japão estava se expandindo por todo o Pacífico e poderia conquistar a Europa também, se expandir conquistando a Europa também. Então, embora ele não tenha sido antissemita, ele não tenha sido racista em outros termos, ele foi racista nesse ponto, né, de falar do perigo amarelo e tudo mais.
Mas na verdade ele não que ele falasse que, que tinha que se destruir o Japão ou aniquilar os amarelos, não era isso. Ele só falava desse perigo, que era um perigo oriental, não seria um perigo ocidental que estava iminente no mundo na época, né? Ele fala que o Japão fez surgir o Orbis Terrarum do Império, né? E ele estava sendo igual à expansão do mundo helenístico. A expansão do mundo helenístico pelo grande Alexandre o Grande, né, da sociedade helênica, ele transformou o mundo helenístico até a Pérsia, até a Alexandria no Egito, aquele Império Persa. Dessa vez, nos anos 30, estava sendo o Japão, principalmente depois da invasão da Manchúria, né? Depois que os japoneses invadiram a Manchúria, é que o Spengler vai falar desse iminente perigo amarelo, né? Bom, ele critica a hegemonia do Partido Trabalhista, no sentido do operário ser colocado num pedestal e jamais ser questionado, né? É o operário frente a qualquer outro tipo de trabalhador. Então o operário ele teria um privilégio, seria uma espécie de... seria intocável, né? Uma espécie de ser intocável. Ele critica essa hegemonia do Partido Trabalhista. Também ele vai criticar a luta de classes. E aí ele fala que a luta de raças que os nazistas defendiam, ela seria incorporada à luta de classes. E aí eu vejo hoje, por exemplo, os movimentos negros ou outros movimentos de etnias diferentes, movimentos não só de etnias, mas ideológicos, de minorias e tudo mais, eles foram incorporados à luta de classes também. Então são movimentos que foram incorporados à luta de classes. Então o Spengler, ele tinha razão no que ele falava, que a luta de raças seria incorporada à luta de classes. E hoje em dia nós temos na questão da luta de classes movimentos LGBT, feminista, outros movimentos ideológicos que foram incorporados à luta de classes também. É óbvio, ele criticava isso, mas ele previu isso, né? Foi uma premonição, né? Ele previu que esses movimentos seriam também integrados à luta de classes, né? Bom, e aí ele fala que a Rússia era, em termos de império em terra, o Japão era no mar, né? Aquele império marítimo japonês, da marinha japonesa sobre pelo Pacífico, né? E aí eu lembro da oposição telurocracia, né? Que são as sociedades de terra, né? De terra firme, telurocracia, contra a talassocracia, que é o que o próprio Carl Schmitt falou sobre. Eu tenho um vídeo no canal também falando sobre isso, do nomos da terra, né? Então a Rússia seria mais terra e o Japão seria mais mar, né? Bom, ele fala muitas vezes que esses políticos, sejam eles socialistas ou capitalistas, não querem servir ao povo, mas servir-se do povo. Querem se servir do povo. Não servir ao povo, mas se servir do povo. E aí, como ele não era racista, mas ele na época reproduziu alguns preconceitos de sua época, ele vai ter um capítulo que é sobre os homens de cor. Eu já volto a dizer que não compactuo com essa expressão homens de cor, mas é a expressão que ele usava na época. E aí ele fala, por exemplo, que as sociedades que são mais civilizadas, elas organizaram e transformaram as sociedades menos civilizadas. Como, por exemplo, ele fala que os povos ficam sabendo das inovações e revoluções tecnológicas através de seus povos senhoris, os povos senhores. Os líbios aprenderam as técnicas de navegação com os egípcios. Os germânicos conheceram a civilização pelos romanos. Os turcos pelos árabes. E os negros conheceram a civilização pelos franceses. Então, a Alemanha, que era germânico, bárbaro, se civilizou pelos romanos, e a África de seu tempo estava se civilizando pelos ingleses e franceses, né? É claro que são termos ultrapassados, mas é o que ele fala da época. E aí ele vai falar, por exemplo, das grandes revoltas que aconteceram dos homens de cor, vamos dizer assim, contra os seus senhorios, o homem branco, o mundo do homem branco. E aí ele fala do Jugurta, que foi um líder que fez uma revolta no norte da África contra o Cipião africano, o Cipião de Roma, né, o general romano. Ele fala do Aníbal, das guerras púnicas, né?
mas que teve uma revolta do Jugurta, uma revolta no norte da África também, que ele unificou basicamente o norte da África contra Roma, né? E que muitos povos foram usados contra povos bárbaros, se uniam contra o conquistador. Os celtas se uniram aos etruscos contra os romanos, gauleses aos etruscos contra os romanos. E o Jugurta liderou uma revolta no norte da África contra os romanos também, né? E aí ele fala que foi na Grande Guerra, na Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que a Inglaterra e a França levaram homens de cor para a Europa. Esses homens de cor se integrariam na Europa e a partir daí começou então uma grande transformação da própria característica do povo europeu, né? Os homens brancos, ele já vinha em 1933, na época da publicação do Ano de Decisão, ele já vinha prevendo essa grande explosão de imigrantes na Europa, né? Na época não eram imigrantes porque faziam parte do Império, mas da introdução de homens de cor na Europa, que seria a hegemonia dos europeus, naquela época ainda era branca, mas que vinha decaindo em detrimento dos homens de cor, né? Aí ele fala das revoluções dos homens de cor, como por exemplo no Haiti, que foi a primeira república jacobina negra, uma revolução jacobina negra que aconteceu no Haiti, que expulsaram os franceses, foi uma das primeiras repúblicas da América, né? E ele fala da América hispânica, da influência do Napoleão sobre os caudilhos criollos, né? Que eram os brancos nascidos na América, filhos de espanhóis, alguns mestiços com indígenas, né? Eu sou um crioulo, por exemplo, filho de espanhol nascido na América, que ele fala que foi uma grande influência napoleônica sobre o Simão Bolívar e o José de San Martín, da Argentina, né? Simão Bolívar na Venezuela, na Colômbia, e na Argentina o José de San Martín, que foram influenciados muito pelas ideias napoleônicas e fizeram revoluções contra as suas metrópoles, e o Haiti contra as suas metrópoles também. Então a revolta dos não brancos, né, dos homens de cor, né, contra os brancos, né. E aí ele fala da bobagem do antissemitismo, e como eu falei para vocês, que vai desagradar muito os nazistas vão se voltar contra ele e tudo mais, né. E ele cita uma ideia de que a raça forte, ela não é a raça biológica, mas a raça espiritual. E aí o próprio Júlio Evola fala da chamada aristocracia do espírito. A aristocracia não pode ser vista como uma unidade racial biológica, mas é do espírito, os espíritos mais elevados. E aí o Spengler fala que a raça forte está ligada ao ethos e não à biologia. É o ethos do espírito da raça forte que em detrimento da biologia. A biologia é um mero detalhe, né? A biologia não define cultura. A cultura está ligada à questão espiritual, no sentido de conhecimento, de cultura e tudo mais, né? E aí tem uma citação que eu vou terminar com ela, uma frase do Frederico Grande herói prussiano, né? Deus está do lado dos batalhões mais fortes. Os batalhões mais fortes. Deus está do lado dos mais fortes, dos batalhões mais fortes. O Spengler é um grande defensor da Revolução Conservadora, como eu disse, do socialismo conservador prussiano. Ele vai defender muito essa questão de aristocracia, de hierarquia. Por isso que até agradou, em certo momento, os nacionalsocialistas, mas por conta da sua crítica ao racialismo e ao racismo, ele foi basicamente ostracizado depois na Alemanha, né? Bom, o livro é de 1933, ele faleceu em 1936, ele não viu o início da Segunda Guerra Mundial em 1939 e o fim do nazismo em 1945. Então, por sorte, esses governos acabaram, não existem mais, mas fica a obra do Spengler, que vale muito a pena. E eu recomendo muito o Decadência do Ocidente, O Homem e a Técnica também, e o Anos de Decisão, e também o Socialismo e Prussianismo, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente,
curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E vamos sempre promover a filosofia universal. Valeu, gente! Grande abraço!